Você já imaginou o que separa você de ser inabalável como um espartano? O que faz com que algumas pessoas permaneçam firmes diante do caos, enquanto outras desmoronam ao primeiro sinal de pressão? A resposta está em uma filosofia de 2000 anos, testada em batalhas, crises e desafios extremos. Os estoicos não eram apenas pensadores, eram guerreiros da mente. E hoje, você vai descobrir os 10 princípios que vão transformar você em uma fortaleza humana. Mas atenção, isso não é para quem busca atalhos ou conforto, é para quem quer se tornar inabalável. E aí, você está preparado para essa jornada? Então aperte o cinto, porque tudo o que você acreditava sobre força mental está prestes a mudar. Se você está pronto para dominar esses princípios, deixe um comentário dizendo "Vou ser inabalável" e aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhum ensinamento estoico. O que é o estoicismo? Você já parou para pensar por que os grandes líderes, atletas e estrategistas da história, desde Marco Aurélio até os Navy SEALs modernos, recorrem ao estoicismo? Não é só filosofia de livro, é um manual de guerra para a vida real. O estoicismo nasceu nas ruas de Atenas, foi temperado nas batalhas de Esparta e refinado nos tribunais de Roma. E hoje, é a arma secreta de quem não quebra quando tudo desmorona. Imagine uma mente tão disciplinada que nem o fracasso, nem a traição, nem mesmo a morte conseguem abalar. Esse é o poder do estoico, enxergar o caos e dizer, isso não me controla. Mas como isso funciona na prática? Os estoicos dividiam a vida em 2 categorias, o que você controla e o que não controla. Parece simples, mas quantas horas você já perdeu se desgastando com coisas que nunca estiveram em suas mãos? Críticas, falhas do passado, opiniões alheias, tudo isso é ruído. O verdadeiro guerreiro estoico só investe energia onde pode fazer diferença. Suas ações, seus pensamentos, sua disciplina. E aqui está o primeiro choque de realidade. Se você não domina isso, está vivendo no piloto automático, vulnerável a qualquer tempestade. E então, qual é o seu nível de controle hoje? Quantas vezes nesta semana você se pegou reclamando de algo que não podia mudar? Os estoicos tinham um exercício brutal chamado premeditatio malorum, a prática de antecipar os piores cenários para se fortalecer contra eles. Não por pessimismo, mas para chegar ao campo de batalha mental já preparado. Quer um desafio? Pare agora e reflita. Qual é a maior adversidade que você enfrenta? Agora pergunte-se, o que posso fazer sobre isso hoje mesmo? Se a resposta for nada, siga em frente. Se houver algo, haja. Essa é a essência do estoicismo. Foco frio, ação calculada, zero desperdício de energia. Comente abaixo. Qual situação recente te fez perder tempo com o que você não controla? E se você quer a frieza espartana para lidar com isso, inscreva-se. O próximo princípio vai te ensinar a arte da indiferença aos julgamentos alheios, e você não pode perder. Como ser inabalável. O segredo dos estoicos. O que separa uma pessoa comum de alguém verdadeiramente inabalável? Não é força física, nem sorte, nem inteligência bruta. É algo muito mais profundo, a habilidade de transformar obstáculos em combustível. Os estoicos não apenas enfrentavam adversidades, eles as dominavam. E o segredo deles não era nenhum mistério esotérico. Era uma simples, porém poderosa, mudança de perspectiva. Imagine um guerreiro espartano diante de uma batalha perdida. Enquanto soldados comuns entrariam em pânico, ele via aquilo como uma oportunidade para demonstrar sua coragem. Agora traga isso para a sua vida. Quando tudo dá errado no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, você vê um problema ou um treino para sua resiliência. Os estoicos chamavam isso de a arte da alquimia emocional, transformar chumbo em ouro psicológico.
Mas como aplicar isso na prática? Vamos pegar um exemplo real. Você recebe uma crítica dura. A reação comum seria ficar na defensiva, remoer o assunto por dias. O estoico pergunta: há verdade nisso? Se sim, ele corrige o curso sem drama. Se não, segue em frente como se nada tivesse acontecido. Nenhuma energia desperdiçada. Nenhuma emoção desnecessária. Isso não é frio, é eficiente. E aqui está o ponto crucial que a maioria erra. Ser inabalável não significa não sentir. Significa não ser dominado por esses sentimentos. Até mesmo os maiores estoicos da história sentiam medo, raiva, frustração. A diferença? Eles não deixavam esses sentimentos ditarem suas ações. Treinavam diariamente para manter o controle, como um músculo que precisa ser exercitado. Exercício prático. Na próxima vez que enfrentar uma adversidade, faça estas 3 perguntas estoicas. Isso está sob meu controle direto? Se não está, qual aspecto dentro disso eu posso influenciar? Que ação prática posso tomar agora mesmo, por menor que seja? Pare agora e compartilhe nos comentários. Qual foi a última situação que poderia ter te abalado, mas você manteve o controle? Ou se ainda não conseguiu, qual desafio atual está testando sua resiliência? Sua experiência pode inspirar outros, guerreiros aqui na nossa comunidade estoica. Princípio 1. Controle o que está ao seu alcance. O primeiro princípio estoico é tão simples quanto revolucionário. Existe apenas uma área da vida onde você tem poder absoluto, suas próprias escolhas e ações. Todo o resto, ilusão de controle. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto 99% das pessoas desperdiçam suas energias tentando mudar o que não podem controlar, os estoicos concentram seus esforços naqueles 1% onde realmente fazem diferença. E essa mudança de foco é o que separa os frágeis dos inabaláveis. Vamos fazer um teste rápido. Pense em 3 coisas que te preocuparam esta semana. Agora analise friamente. Quantas delas estavam verdadeiramente sob seu controle? O trânsito caótico, a decisão do seu chefe, a opinião daquele familiar. Tudo isso pertence ao território alheio. Mas sua reação a cada uma dessas situações? Isso sim é seu domínio exclusivo. Marco Aurélio resumia isso em seu diário. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A prática estoica aqui é brutalmente pragmática. Toda manhã, faça uma lista dividida em 2 colunas. Na esquerda, escreva tudo que depende exclusivamente de você, seus hábitos, suas palavras, seu foco. Na direita, tudo que não controla, o clima, a economia, o humor dos outros. Durante o dia, quando se pegar preocupado com algo, consulte sua lista. Se estiver na coluna da direita, exercite o desapego. Se estiver na esquerda, haja imediatamente. Mas atenção, isso não é passividade. Quando os generais estoicos enfrentavam inimigos mais numerosos, não choravam pela desvantagem. Adaptavam sua estratégia ao que podiam controlar: formação, disciplina, táticas. Na sua vida, significa parar de reclamar da crise e focar em desenvolver novas habilidades. Deixar de culpar os outros e assumir responsabilidade pelas suas reações. Abandonar a ilusão de controle para conquistar o verdadeiro poder sobre si mesmo. Desafio você a fazer esse exercício das 2 colunas hoje mesmo. Depois volte aqui e compartilhe. Qual foi sua maior descoberta ao separar o que controla do que não controla? E se este princípio fez sentido para você, espere até ver como o próximo, a arte da indiferença ao julgamento alheio, vai libertar você de um dos maiores pesos que carregamos. Princípio 2. A arte da indiferença ao julgamento dos outros. Quantas decisões importantes você já deixou de tomar por medo do que os outros iriam pensar?
Quantas vezes adiou seus sonhos porque alguém poderia criticar? Aqui está uma verdade dura. Preocupação excessiva com julgamentos alheios é uma das maiores prisões mentais que existem. Os estoicos sabiam disso e desenvolveram um antídoto poderoso: a arte da indiferença seletiva. Não se trata de ser insensível, mas de escolher sabiamente em quais opiniões vale a pena investir sua atenção. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo, tinha um exercício brutal de libertação mental. Ele perguntava: quem são essas pessoas cuja opinião você valoriza? Elas têm algum controle sobre seu caráter, sua honestidade, seu valor essencial? A resposta é sempre não. Então por que damos tanto poder a quem não tem autoridade real sobre nossas vidas? O julgamento alheio só tem o peso que você decide dar a ele. Imagine se você pudesse acordar amanhã completamente imune a opiniões externas. Que decisões diferentes tomaria? Que vida começaria a viver? Mas atenção, indiferença estoica não significa arrogância ou isolamento. É uma escolha consciente de não deixar que avaliações alheias determinem seu valor ou direcionem suas ações. Quando um artista cria, seu foco está na obra, não nas possíveis críticas. Quando um atleta compete, sua mente está no jogo, não nos aplausos. Essa é a essência da maestria estoica: fazer o que deve ser feito porque é certo, não porque trará aprovação. Exercício prático. Na próxima vez que se pegar hesitando por medo de julgamento, faça o teste estoico. Essa pessoa realmente me conhece profundamente? Sua opinião afeta minha capacidade de agir com virtude? Daqui a 5 anos, essa avaliação ainda importará? Reflita e compartilhe. Qual área da sua vida ainda é limitada pelo medo do julgamento alheio? Que passo você daria hoje se soubesse que ninguém poderia criticar? Sua honestidade pode inspirar outros que enfrentam o mesmo desafio. E se este princípio ressoou em você, prepare-se. O próximo revelará como a disciplina diária constrói uma mente inquebrável. Princípio 3. O poder da disciplina diária. A disciplina é a ponte entre seus ideais estoicos e a realidade prática. Enquanto o mundo moderno glorifica a espontaneidade e o prazer imediato, os estoicos construíam sua fortaleza mental através de rotinas implacáveis. Mas não confunda isso com mera rigidez. A verdadeira disciplina estoica é sobre consistência estratégica. É o que transforma filosofias bonitas em ossos e músculos da existência cotidiana. Você já se perguntou por que tantas pessoas conhecem os princípios estoicos, mas tão poucas os vivem? A resposta está na falta desse ingrediente crucial: a prática diária, sem exceções. Marco Aurélio, mesmo como imperador de Roma, mantinha um ritual matinal inflexível. Acordar antes do amanhecer, meditar sobre seus princípios, preparar-se mentalmente para os desafios do dia. Não quando estava inspirado, não quando o tempo permitia, todos os dias, sem falhas. Essa rotina não era sobre perfeccionismo, mas sobre criar uma base inabalável. Quando as crises chegavam, e elas sempre chegavam, ele já estava preparado porque seu caráter havia sido forjado na fornalha da repetição diária. Qual é o seu equivalente moderno desse ritual? Que prática você cultiva todos os dias, independente das circunstâncias, que fortalece sua mente estoica? Aqui está o segredo que poucos compreendem. A disciplina não limita sua liberdade, ela a cria. Cada hábito consistente é um tijolo na construção de sua autonomia emocional. Quando você domina a arte de agir independente de seu estado emocional, conquista o verdadeiro poder sobre si mesmo. Os estoicos chamavam isso de ascesis, o treinamento deliberado da vontade. Não espere pela motivação, não dependa da inspiração. Haja primeiro e a clareza virá depois. Esse é o caminho para se tornar inabalável. Exercício prático. Comece com uma microdisciplina.
Escolha uma ação simples, como escrever 3 prioridades ao acordar ou refletir sobre um princípio estoico antes de dormir. E comprometa-se a fazê-la por 30 dias consecutivos. Não quebre a corrente. A cada dia completado, você estará fortalecendo seu músculo da disciplina. Desafio você a compartilhar nos comentários. Qual será a sua microdisciplina pelos próximos 30 dias? E se já pratica algum ritual diário, como isso transformou sua resiliência? Sua experiência pode acender a centelha da disciplina em outros guerreiros. E prepare-se. No próximo princípio, exploraremos o conceito transformador do amor fati. Amar seu destino, não importa o que ele traga. Princípio 4. Aceite o destino e adapte-se. Amor fati. O conceito estoico de amor fati, amar o próprio destino, é talvez o princípio mais radical e libertador de todos. Não se trata de resignação passiva, mas de uma aceitação ativa que transforma obstáculos em oportunidades, enquanto a maioria das pessoas desperdiça energia lutando contra a realidade. Os estoicos praticavam a arte sublime de abraçar o que a vida lhes apresentava. Por mais desafiador que fosse, imagine possuir uma mentalidade tão flexível que qualquer circunstância, por mais adversa, se tornasse matéria-prima para seu crescimento. Esse é o poder do amor fati em ação. Nietzsche, influenciado pelo estoicismo, capturou perfeitamente essa ideia. Não apenas suportar o que é necessário, mas amá-lo. Quando um estoico enfrentava a perda, ele via uma lição sobre o desapego. Quando confrontado com traição, exercitava o perdão. Quando caía em desgraça, redescobria sua verdadeira força. Esse é o segredo por trás de histórias como a de Sêneca, que escreveu suas obras mais profundas no exílio, ou de Cato, que transformou sua derrota política em um legado eterno de integridade. E você? Como reage quando a vida te entrega limões? Reclama do azedume ou aprecia a rara oportunidade de fazer uma limonada que poucos saberiam preparar? A prática do amor fati exige um exercício mental diário. Ao acordar, visualize os desafios que podem surgir e decida antecipadamente como irá transformá-los em vantagens. Se chover no seu piquenique, será uma chance para ler aquele livro estoico. Se seu voo atrasar, um momento para praticar a paciência. Se for traído, uma lição sobre discernimento. Nada é intrinsecamente bom ou mal. Tudo depende do significado que você atribui. Quando dominamos essa arte, nos tornamos verdadeiramente inquebráveis, porque nenhuma circunstância externa pode nos derrotar. Exercício prático. Hoje mesmo, identifique uma situação difícil em sua vida e pergunte-se: como posso transformar isso em uma oportunidade de crescimento? Que virtude estoica posso exercitar através dessa experiência? Daqui a 5 anos, que lição valiosa terei extraído disso? Compartilhe nos comentários qual desafio atual você pode começar a ver através das lentes do amor fati. Como essa mudança de perspectiva poderia transformar sua experiência? Suas descobertas podem ajudar outros a abraçar seu destino com coragem. E prepare-se. O próximo princípio revelará como a reflexão sobre a morte, memento mori, pode paradoxalmente nos ensinar a viver com plenitude. Princípio 5. Memento mori. Lembre-se da morte. A meditação sobre a mortalidade pode parecer mórbida à primeira vista, mas os estoicos descobriram nela um dos exercícios mais poderosos para viver com plenitude. Memento mori. Lembre-se de que você morrerá. Não é um convite ao pessimismo, mas um antídoto contra a procrastinação e as trivialidades que consomem nosso tempo precioso. Imagine acordar cada manhã com a consciência aguda de que este dia poderia ser seu último. Como você escolheria vivê-lo? Que preocupações insignificantes perderiam imediatamente sua importância?
Essa é a clareza radical que a prática estoica oferece. Os grandes generais romanos tinham um ritual revelador. Durante seus triunfos, quando o povo os aclamava como deuses, um servo sussurrava em seus ouvidos: Respice post te, hominem te esse memento. Olhe para trás. Lembre-se de que você é apenas um homem. Essa prática mantinha seus pés no chão e suas prioridades em ordem. Em nossa era de redes sociais e vaidades digitais, quantos de nós precisaríamos de um lembrete semelhante? A morte é a grande equalizadora. Diante dela, status, posses e fama se revelam ilusões passageiras. O que realmente permanece é o caráter que construímos e o impacto que tivemos na vida dos outros. Mas como aplicar isso concretamente? Os estoicos sugeriam 3 práticas. Primeiro, comece cada dia perguntando-se: se este fosse meu último dia, eu ficaria contente com como planejo vivê-lo? Segundo, termine cada noite refletindo: se eu morresse hoje, teria deixado algo importante por fazer? Terceiro, quando enfrentar decisões difíceis, pergunte: no meu leito de morte, me arrependerei de ter ou não ter feito isso? Essa perspectiva corta através do ruído da vida cotidiana e revela o que verdadeiramente importa. Exercício prático. Reserve 5 minutos hoje para escrever sua carta da morte. Como gostaria de ser lembrado? Que legado deseja deixar? Que coisas triviais consumiram tempo que poderia ter sido dedicado ao que realmente importa? Mantenha essa carta visível como lembrete diário de suas verdadeiras prioridades. Reflita e compartilhe. Se você soubesse que tinha apenas 1 ano de vida, o que mudaria em sua rotina atual? Que hábitos abandonaria e quais virtudes cultivaria com mais intensidade? Suas respostas podem revelar ajustes necessários que você pode começar a fazer hoje mesmo. E no próximo princípio, exploraremos como os estoicos dominavam a arte do controle emocional, uma habilidade que nunca foi tão necessária quanto no mundo acelerado de hoje. No princípio 6, o controle das emoções na filosofia estoica. A visão estoica sobre emoções é frequentemente mal interpretada como uma defesa da frieza absoluta. Na realidade, os estoicos não pregavam a supressão emocional, mas a soberania sobre seus estados internos. Eles comparavam a mente a uma fortaleza. As emoções não são inimigas a serem exterminadas, mas visitantes que precisam passar por um rigoroso controle antes de entrar. Você já observou como uma única emoção descontrolada pode destruir anos de trabalho, relacionamentos ou reputação? Os estoicos desenvolveram um sistema prático para evitar esses desastres emocionais e hoje você vai aprender seus fundamentos. Epicteto oferecia um insight revolucionário. Não são as coisas que nos perturbam, mas as interpretações que fazemos delas. Entre qualquer evento externo e sua reação emocional, existe um espaço, muitas vezes microscópico, onde mora seu poder de escolha. Expandir esse espaço é a essência do domínio estoico. Quando alguém te ofende, por exemplo, você tem 3 opções estoicas. 1. Questionar se a ofensa tem fundamento e corrigir-se se for o caso. 2. Perdoar a ignorância do ofensor. Ou 3. Considerar a fonte indigna de sua atenção. Em nenhum desses casos você é obrigado a reagir com raiva. Mas como aplicar isso em momentos de intensa pressão emocional? Os estoicos praticavam o que chamavam de proépsis, uma pausa deliberada entre estímulo e resposta. Marco Aurélio descrevia esse processo em seus escritos. Quando você sentir uma emoção forte, afaste-se mentalmente. Diga a si mesmo: espere, deixe-me examinar o que realmente está acontecendo aqui. Essa fração de segundo de distanciamento pode evitar uma vida de arrependimentos. Nosso mundo moderno, com suas notificações constantes e reações instantâneas, tornou essa habilidade mais valiosa do que nunca. Exercício prático. Hoje,
Quando enfrentar uma situação emocionalmente carregada, pratique a técnica do observador. Pare fisicamente, se possível. Respire profundamente 3 vezes. Pergunte-se: um sábio estoico como Marco Aurélio reagiria assim? Escolha conscientemente sua resposta. Compartilhe sua experiência. Qual situação recente testou seu controle emocional? Como você reagiu e, olhando em retrospecto, como um estoico teria lidado com isso? Suas reflexões podem ajudar outros membros da nossa comunidade a desenvolver essa habilidade crucial. E prepare-se. No próximo princípio, exploraremos como o minimalismo estoico pode libertá-lo do peso das posses desnecessárias. Princípio 7. O minimalismo estoico. Menos é mais. Num mundo obcecado por acumulação e consumo, o minimalismo estoico surge como um antídoto libertador. Os estoicos não praticavam a austeridade por mero ascetismo, mas como um treinamento estratégico para a liberdade interior. Eles compreendiam uma verdade fundamental. Cada posse desnecessária é um elo na corrente que nos prende ao mundo externo. Sêneca, um dos estoicos mais ricos, alertava: é a pobreza voluntária que nos torna verdadeiramente ricos. Mas como isso se aplica em nossa era de hiperconsumo? A resposta está em um questionamento radical. Suas posses lhe servem ou você serve a elas? Imagine seu espaço vital despojado de tudo que não tem função prática ou valor significativo. Quantas horas de trabalho você investiu para adquirir objetos que agora só ocupam espaço? Quanta energia mental é drenada pela manutenção de bens supérfluos? Os estoicos propunham um exercício revelador. Periodicamente, viva por alguns dias como se tivesse que abandonar tudo a qualquer momento. Essa prática não só revela o essencial, mas também treina o desapego, habilidade crucial para enfrentar perdas inevitáveis. Quando Marco Aurélio escrevia "Tudo o que preciso já está dentro de mim", ele encapsulava a essência da autossuficiência estoica. Mas o minimalismo estoico vai além dos objetos físicos. Aplicam-se igualmente ao consumo de informação, relacionamentos e até metas pessoais. Quantos projetos inacabados consomem sua energia mental? Quantas fontes de informação agregam apenas ruído? O estoico moderno pratica a triagem implacável em todas as áreas da vida, perguntando-se continuamente: isso contribui para minha virtude e tranquilidade? Se a resposta for negativa, é candidato ao descarte. Essa abordagem cria espaço físico e mental para o que verdadeiramente importa. Exercício prático. Nesta semana, realize o desafio estoico dos 21 itens. Selecione 21 objetos pessoais que não usa há mais de um ano. Doe, venda ou descarte todos. Observe como a ausência deles afeta ou não sua vida diária. Compartilhe nos comentários qual área da sua vida mais precisa de um detox estoico. Suas posses materiais, relacionamentos ou consumo de informação. Sua honestidade pode inspirar outros a iniciarem sua própria jornada minimalista. E no próximo princípio, descobriremos como cultivar a autossuficiência mental, a habilidade definitiva para navegar em um mundo imprevisível. Princípio 8. A importância da autossuficiência mental. A autossuficiência mental é o ápice do desenvolvimento estoico. A capacidade de manter seu centro de gravidade emocional independentemente das circunstâncias externas. Enquanto a maioria das pessoas busca validação, segurança e felicidade em fatores fora de seu controle, sucesso profissional, relacionamentos, bens materiais, o estoico cultiva um jardim interior inacessível às intempéries do mundo. Isso não significa isolamento ou desprezo pelos outros, mas sim a construção de uma fortaleza psicológica que lhe permite engajar-se com o mundo sem tornar-se dependente dele. Você já observou como sua paz mental oscila de acordo com eventos externos? Os estoicos oferecem um caminho para a estabilidade inabalável. Epicteto,
que começou sua vida como escravo, personificava esse princípio de maneira radical. Mesmo na condição mais vulnerável socialmente, ele declarava: "Ninguém pode ferir você sem seu consentimento." Essa afirmação revela o núcleo da autossuficiência mental. A convicção de que nosso valor e bem-estar fundamentais não podem ser afetados por forças externas, a menos que permitamos. No mundo moderno, onde a ansiedade e a depressão frequentemente surgem da comparação social e da busca por aprovação, esse ensinamento nunca foi tão relevante. Quantas vezes você verificou suas redes sociais hoje buscando validação? Quanto do seu humor depende do tratamento que recebe dos outros? A prática da autossuficiência mental começa com um questionamento simples: o que realmente preciso para estar em paz? Os estoicos descobriram que a resposta sempre reside em qualidades internas: integridade, autocontrole, perspectiva correta, nunca em posses ou circunstâncias externas. Marco Aurélio treinava isso imaginando perder tudo. Diga a si mesmo desde manhã: hoje encontrarei a ingratidão, a insolência, a traição, mas nem eles podem me impedir de praticar a justiça. Esse exercício de premeditação fortalece a resiliência psicológica. Exercício prático. Cultive sua autossuficiência mental com esta prática diária. Pela manhã, identifique 3 valores internos que deseja honrar, independente dos eventos do dia. À noite, reflita sobre como manteve esses valores apesar dos desafios. Aos poucos, expanda para uma semana, depois um mês de consistência. Reflita e compartilhe. Qual fator externo tem muito poder sobre sua paz mental atualmente? Como você poderia começar a recuperar esse poder? Suas ideias podem iluminar o caminho para outros. E prepare-se para o princípio final, onde reuniremos todos esses ensinamentos em um guia prático para aplicar o estoicismo na vida moderna. Princípio 9. A prática da objetividade radical. A objetividade radical é o antídoto estoico contra as distorções emocionais que turvam nosso julgamento. Enquanto a maioria das pessoas vê o mundo através de lentes coloridas por medos e desejos, o estoico treina-se para enxergar a realidade nua e crua, sem açúcar, sem veneno, apenas os fatos em sua forma mais pura. Marco Aurélio repetia em seus escritos: descreva a coisa exatamente como ela é, em sua essência, sem acrescentar nada de sua opinião. Quantas vezes você transformou um pequeno obstáculo em uma catástrofe mental? Quantas oportunidades deixou passar porque distorceu os riscos reais? A objetividade é a lanterna que ilumina o caminho através dessas ilusões. Os estoicos praticavam o que chamavam de física aplicada, a arte de decompor qualquer situação em seus elementos fundamentais. Quando enfrentavam um desafio, perguntavam-se: 1. Quais são os fatos concretos, separados de minhas interpretações? 2. Que aspectos desta situação são realmente novos e quais são apenas variações de problemas antigos? 3. Como alguém completamente neutro descreveria isso? Essa triagem disciplinada evitava que fossem vítimas de suas próprias narrativas dramáticas. Em nosso mundo de exageros midiáticos e alarmismos sociais, essa habilidade vale mais do que nunca. Mas como cultivar essa objetividade na prática? Experimente o método do observador externo. Quando enfrentar uma situação difícil, imagine que está analisando o problema de um amigo. Que conselho daria se fosse outra pessoa? Geralmente vemos com muito mais clareza os problemas alheios do que os nossos próprios. Os estoicos levavam isso adiante, imaginavam como sua situação atual seria vista da perspectiva das estrelas ou da montanha mais alta. Esse distanciamento mental não diminui a importância dos desafios, mas permite enfrentá-los com a cabeça fria. Exercício prático.
Na próxima vez que enfrentar um problema, escreva 2 descrições. Sua versão emocional do ocorrido. Uma versão estritamente factual, como um relatório policial. Compare as diferenças. Essa lacuna revela onde suas emoções estão distorcendo a realidade. Compartilhe nos comentários. Qual situação recente poderia ter sido abordada de forma diferente se você tivesse aplicado a objetividade radical? Como a distorção emocional afetou seu julgamento? Sua honestidade ajuda a criar uma comunidade de aprendizado estoico. E prepare-se. No próximo princípio, exploraremos a justiça como virtude fundamental, o elo que conecta autodomínio e serviço aos outros. Princípio 10. Justiça como virtude suprema. A justiça na visão estoica transcende meras leis ou códigos. É a virtude que harmoniza autodomínio e serviço à comunidade. Enquanto muitos buscam o estoicismo apenas para benefício pessoal, os grandes mestres ensinavam que a verdadeira fortaleza mental deve ser colocada a serviço do bem maior. Marco Aurélio governou um império com esse princípio. Sêneca usou sua riqueza para educar. Epicteto formou gerações de discípulos. E você? Como pretende usar sua crescente resiliência para impactar positivamente seu círculo de influência? A prova final do caráter estoico não está no que você suporta, mas no que você doa. Os estoicos entendiam a justiça como um tripé. 1. Justiça para consigo mesmo, honrar seu potencial. 2. Justiça nos relacionamentos, tratar cada pessoa como fim, nunca como meio. 3. Justiça cósmica, aceitar seu papel no grande esquema das coisas. Essa visão integrada evitava o dualismo moderno que separa desenvolvimento pessoal de responsabilidade social. Quando você se torna mais forte, mais claro, mais disciplinado, essas qualidades deixam de ser apenas seus méritos para se transformarem em ferramentas de serviço. Sua tranquilidade em meio ao caos pode acalmar outros. Sua objetividade pode iluminar discussões. Sua disciplina pode inspirar mudanças. Mas como praticar a justiça estoica no dia a dia? Comece com o exercício da rede de influência. 1. Liste todas as pessoas diretamente afetadas por suas ações diárias. 2. Identifique uma forma concreta de agregar valor a cada uma. 3. Execute pelo menos uma ação justa por dia, por menor que seja. Pode ser desde ouvir genuinamente um colega até defender alguém que não pode se defender. A justiça para os estoicos não era um ideal abstrato, mas uma prática muscular. Quanto mais se exercita, mais forte fica. E num mundo carente de integridade, sua consistência nisso pode ser revolucionária. Exercício prático. Hoje mesmo faça o teste da lâmpada estoica. Antes de qualquer decisão importante, pergunte-se: esta ação honra meu melhor eu? Trata todos os envolvidos com dignidade? Contribui para um todo maior? Se alguma resposta for não, reavalie seu curso de ação. Reflita e compartilhe. Qual oportunidade você tem hoje para exercer a justiça estoica em seu ambiente? Pode ser no trabalho, em casa ou na comunidade. Suas ações, por menores que pareçam, criam ondas de impacto. E agora que completamos os 10 princípios, prepare-se para o guia final, que mostrará como integrar tudo isso em uma vida coerente e inabalável. Como aplicar o estoicismo hoje e se tornar inabalável. Chegamos ao momento decisivo, transformar filosofia em ação concreta. Você não veio até aqui para colecionar citações bonitas, mas para forjar uma mente inquebrável. A verdadeira prova do estoicismo não está no que você sabe, mas em como age quando tudo desmorona. Vamos desmontar a armadilha da sabedoria passiva que impede tanta gente de colher os frutos desses ensinamentos. Os estoicos eram homens de ação, generais, políticos, escravos libertos que testavam seus princípios no campo de batalha da vida real.
E você? Como vai passar da teoria para a prática hoje mesmo? O primeiro passo é estabelecer seu ritual estoico mínimo. Práticas tão simples que você não possa inventar desculpas para evitá-las. Pode ser 1. 5 minutos de reflexão matinal sobre o dia que começa. 2. Uma pausa de 60 segundos antes de reagir emocionalmente a qualquer coisa. 3. Uma revisão noturna de 3 coisas sob seu controle que você executou bem. Não subestime a potência transformadora da consistência sobre a intensidade. Marco Aurélio manteve seu diário por décadas, não por dias. É essa disciplina diária que constrói caráter inabalável. Mas atenção ao erro fatal que sabota a maioria: tentar aplicar todos os princípios de uma vez. Comece com apenas um, que ressoe mais fortemente com seus desafios atuais. Domine-o por 30 dias antes de adicionar outro. Se sua maior fraqueza é a preocupação com opiniões alheias, concentre-se no princípio 2. Se é o apego a posses materiais, mergulhe no princípio 7. A maestria estoica é construída camada por camada, como a armadura de um guerreiro espartano. Qual será sua primeira peça? Exercício final. Selecione agora mesmo um desafio concreto que enfrentará nesta semana e planeje como aplicará um princípio estoico específico para superá-lo. Anote: 1. A situação desafiante. 2. O princípio escolhido. 3. A ação estoica que tomará. Nada de abstrações. Seja específico como um general traçando sua estratégia. Este é seu momento de compromisso. Deixe nos comentários qual princípio você vai dominar nos próximos 30 dias e como planeja aplicá-lo. Sua declaração pública cria responsabilidade. E se este guia lhe serviu, inscreva-se. Na próxima semana revelaremos as 7 armadilhas mentais que sabotam sua força estoica. Lembre-se, conhecimento sem ação é ilusão. O caminho para se tornar inabalável começa com seu próximo passo, aqui e agora.